Graça e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com você e nós estamos confiantes, crendo que tudo está nas mãos do Senhor. Nós que somos discípulos, seus discípulos, cremos no cuidado do Senhor para com cada um de nós. Nosso descanso é no Senhor. Nosso descanso é naquele que nós cremos ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos deixar uma palavra para que os irmãos possam meditar aí na casa de vocês. Nós que estamos reclusos, podemos aprender muito com esse tempo, sabendo que nós não estamos sozinhos. Então, Deus está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso pastor, nós somos seus discípulos e podemos confiar nele e descansar nos seus cuidados. Então eu quero repartir um texto na mesma direção do que já temos falado, que nós possamos responder no nosso coração, responder para nós mesmos, responder para os nossos irmãos, para os nossos filhos, quem é Jesus para mim? Isso que eu creio ser importante, que todos nós tenhamos convicção naquele que cremos, naquilo que nós cremos. E eu queria repartir mais uma vez um texto, hoje que está no capítulo 8 de Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Pois bem, Jesus diz assim, o versículo 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Isso é muito interessante. Jesus, ele mesmo vê que está rodeado por muita gente. Parece que nós nos acostumamos com muita gente ao nosso redor. E Jesus percebe isso e ele então vê que está cercado de muita gente, rodeado de muita gente. Será que ele gostava disso? Às vezes a gente gosta de estar no meio da multidão, mas o Senhor nos ensinou, e nós já aprendemos há mais de 40 anos, que o importante para o Senhor é que sejamos seus discípulos, e não um grupo de gente que não conhece, que não tem o temor devido, gente de todo jeito, e ele quer que sejamos seus discípulos. Ele não quer que nós fiquemos rodeados de muita gente que não tem uma aliança com o Senhor, que não conhece o Senhor, que não sabe quem Ele é. E nesse momento ele se vê rodeado de muita gente. E nesse momento de reclusão, de ficar em casa, é interessante meditarmos sobre a pessoa de Jesus. Nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus, conhecer quem é o nosso Deus. E então, ele, aproximando dos seus discípulos, né, ele diz, né, precisamos passar para outra margem. Na verdade, ele ordenou isso. Olha, nós vamos passar para o outro lado. E é interessante que nesse inteirinho, entre o versículo 18 e o versículo 23, quando ele entra no barco e os seus discípulos o seguem, acontece duas situações. Uma delas é do escriba. O escriba chega para ele e diz: mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Esse escriba era mais um entre a multidão.
E Jesus então diz para ele: olha, o negócio é o seguinte, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Esse escriba era mais um da multidão, era mais um da muita gente que cercava Jesus. E após isso, Jesus se volta para um dos seus discípulos que diz a ele: ó mestre, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. A Bíblia fala aqui que era um dos discípulos. E Jesus então diz a ele: olha, você segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Talvez esse discípulo, a Bíblia fala que era um dos discípulos, este entrou no barco com ele. Então no versículo 23 diz assim: então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então eram aqueles que o seguiam no seu dia a dia. E parece que em todo tempo nós temos que tomar decisões e ir para algum outro lado da vida que nós não queremos ir e que precisamos ir, passar experiências, tomar outros rumos. Jesus parece que leva os seus discípulos a uma prova, dos 9, assim como no texto de Lucas, que nós falamos na vez passada. Parece que Jesus estava mesmo interessado em saber o que passava na cabeça dos seus discípulos. Quem ele representava para os discípulos? Para a multidão parecia ser Elias, João Batista, mas para os seus discípulos, quem era o Senhor? Quem ele representava? E parece que aqui o professor faz uma prova com os seus discípulos, levando para o mar, e quando eles estão em alto mar, vem uma grande tempestade, e parece que o barco vai ir ao fundo do mar, pois esse barco era varrido pelas ondas. Parece que chega um momento que o mestre fala: vamos fazer a prova com os meus alunos. Nós precisamos disso. Constantemente nós precisamos passar por umas experiências inéditas, porque isso também nos leva ao crescimento e nos leva a uma busca maior do Senhor, em saber quem de fato Ele é. E os seus discípulos então estão lá em alto mar, e o vento começa a soprar e eles entram em desespero e pensam: vamos morrer. E Jesus está dormindo ali, encostado no barco, dormindo sossegado. E então os discípulos, desesperados, começam a gritar: mestre, não te importa aí que perecemos? Salva-nos, salva-nos. Parece que é uma prova. Talvez fosse mesmo uma prova. Deus estava ali no barco, o Senhor estava ali no barco, e então Jesus acorda e repreende os ventos e o mar, e então a calma vem, a tranquilidade vem, o mar sossega, o vento passa, e seus discípulos então ficam tremendamente assustados, e eles se maravilharam disso. E eles então dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aquela experiência diante da morte, diante da possibilidade de morrerem, levam eles a um questionamento maior, de prosseguir e poder pensar:
nas suas mentes, nos seus corações: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos cada dia mais conhecer quem é o nosso Senhor. Saber quem é Ele, não apenas de falar, mas de conhecer nas experiências quem Ele é de fato. Quem é? Quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Esta é uma pergunta que nós precisamos responder. Não é alguém que vai responder para nós esta pergunta, mas é a nossa busca, é o nosso interesse em conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Salvador. É uma questão de intimidade com aquele que nos salvou do pecado. Então é uma oportunidade estarmos a sós com o Senhor nesse tempo de acolhimento nos nossos lares, esse tempo onde nós não estamos aí rodeados por muita gente. Eu quero insistir com os irmãos que cada um possa aprofundar esse conhecimento, essa experiência no Senhor e responder: quem é Jesus? Para você, para você. E reparte isso conosco, como o Wagner tem falado. Reparte essa experiência com a igreja, com os irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Paulo diz a respeito de Cristo o que ele representava para ele, o que ele era de fato, o que ele é. A palavra diz muito a respeito disso, da pessoa de Jesus, a importância da pessoa de Jesus. Paulo fala assim em Timóteo, que Jesus é aquele que possui a imortalidade. Essa é uma revelação. Paulo tem isso no seu coração, aquele que possui a imortalidade, aquele que a morte não pode vencer. Esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus para mim. Eu ando com Ele, eu creio nele, eu vivo nele, e Ele para mim é o dono da vida, é o Senhor da vida, é o Criador do universo, aquele que vive para sempre. Responda essa pergunta para você, responda essa pergunta para o seu Senhor: quem Ele é para você? Isso vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença na sua alma, no seu coração e na hora das grandes provas da vida, das grandes experiências da vida. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Que nós possamos repartir isso para os nossos irmãos. Nós somos seus discípulos. Temos aprendido isso há mais de 40 anos. Que importa sermos seus discípulos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, como tem feito até o dia de hoje. Eu creio nisso. Eu quero responder cada dia para Ele: quem é Ele? Quem é Ele? Quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Deus nos abençoe.